Votos cordiais de saúde e paz a todos. Trago o abraço fraterno, como de costume, do Grupo Espírita Francisco de Assis, a todos que fazem, a todos que frequentam esta casa co-irmã, e fazendo votos sinceros, que todos nós possamos permanecer fiéis a Cristo, em especial também a Allan Kardec, nesses momentos tão cheios de turbulência por diversos fatores. O tema drogadição, a fuga de si mesmo, é extremamente convidativo, porque é extremamente atual. Frequentemente nos encontramos em coletividade, não apenas numa casa espírita, mas em inúmeros outros ambientes, e frequentemente há aqueles que apresentam-se demonstrando a máscara do equilíbrio e da paz que vigem na família. Por debaixo, não poucas vezes, iremos perceber inúmeros problemas relacionados a este tema, drogadição, que apresenta-se também como um tabu, e a doutrina espírita, que ela traz a característica especial no seu tríplice aspecto de não ser uma doutrina que impõe, mas uma doutrina que propõe. Ela trabalha o tema de uma forma um pouco diferenciada, porque ela calca os seus conhecimentos, não só na visão científica daquilo que os estudiosos que se encontram na Terra nos traz, mas em especial da informação que os Espíritos nos trouxeram e que nos trazem constantemente quanto à realidade do ser. Assim, para falarmos diretamente sobre esse tema, precisamos focar a atenção no grande objetivo, ou talvez no ponto de partida, que em si ela não é a droga, porque essa nada mais é do que um dos mecanismos que o indivíduo utiliza para, de alguma forma, fugir à centralidade dos seus pensamentos ou atingir uma meta que sozinho ele não consegue. Precisamos então centrar a atenção neste ser e a partir daí fazermos as nossas elucubrações, talvez criando uma teia que nos dê a sustentação para caso ainda estejamos vinculados a estes vícios que não estão apenas focados nas drogas ilícitas, mas também nas lícitas, conseguirmos pouco a pouco a liberdade que cabe a cada um de nós. O Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma especial, nos traz uma frase que é conhecida de todos nós espíritas e aqueles simpatizantes que já frequentam a casa espírita há um tempo. Nos fala que o orgulho e que o egoísmo são as chagas da humanidade, e parece que a nossa fuligem, as nossas experiências de outras denominações religiosas nos fazem indivíduos que decoram frases e que poucas vezes utilizam dos mecanismos filosóficos que a doutrina nos convida para mergulharmos nestes conceitos e, como um anatomista, virmos a dissecar o conceito para ver se atinge o cerne do problema de cada um de nós. Quando falamos que o orgulho e o egoísmo, obviamente cada um de nós traz o conceito em si do que seria o orgulho, e cada um que possa elencar os adjetivos que poderiam determinar ou classificar o orgulho, de tal forma que, se fôssemos questionar individualmente aqui, nem sempre teríamos igualdade de respostas, porque cada um enxerga ao seu modo, mas podemos dizer a priori que o orgulho seria aquela condição que nos coloca numa posição onde nós verdadeiramente não estamos. Seria o escudo protetor do nosso psiquismo, da nossa personalidade, para não nos mostrarmos frágeis tal qual verdadeiramente nós somos, frente aos inúmeros desafios que a vida apresenta nos seus diversos campos, desde o campo biológico aos campos sociais e emocionais. O orgulho é aquele que faz com que venhamos a aparentar aquilo que nós não somos, que talvez até desejávamos ser. Mas aqui e acolá somos tomados de tal forma onde as nossas máscaras caem e entramos em contato com a nossa própria realidade. Por isso o orgulho, somado ao egoísmo,
que atrela-se neste somatório para fazer com que estejamos neste processo cíclico das reencarnações, numa conduta única, ou melhor, numa meta única da reeducação, para verdadeiramente entrarmos em contato com o ser especial, espiritual, transcendente, que é a nossa realidade. Mas como transitamos ao longo dos séculos, quiçá dos milênios, numa proposta religiosa de superfície, vamos falando aqui da figura de Jesus, e até mesmo dentro da doutrina espírita não são poucos aqueles que jogam sobre os ombros dele a responsabilidade de nos dar aquilo conforme nós estamos plantando. Temos a falsa ideia, quando o próprio Mestre nos diz que a cada um segundo as suas obras, queremos de imediato o resultado das nossas opções de agora. Entrando em contato com a verdade deste Jesus, surge a grande decepção, porque o Cristo na doutrina espírita, ele decepciona muito aqueles que vêm de outras denominações religiosas. Não que os outros estejam em equívoco, porque falam do mesmo evangelho, mas o tom que é dado a este Jesus é o Jesus mítico, trazido ainda das experiências transatas da realidade mosaica, onde o sangue dele lava o pecado, onde a responsabilidade não nos cabe. Daí queremos ouvi-lo e tê-lo como um salvador para qualquer um dos nossos problemas, inclusive estes das dependências químicas em geral. A doutrina, por sua vez, apresenta um Jesus estritamente conceituado como ele próprio se conceituou. Se quiseres me chamar mestre, esse eu sou. Mestre é aquele que apresenta discípulos, que mostra um caminho, que exemplifica. Poderia ser trocado por uma palavra mais simples, como um professor. É aquele que dá a lição. Mas ele traz uma característica especial, porque ele não é aquele que diz faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele vivencia para mostrar que o roteiro é aquele, e nos chama a atenção para um ponto fundamental da sua doutrina, que vai de contramão aos dias contemporâneos. A porta é estreita, o caminho é árduo. Em nenhum momento encontraremos nas lições deste mestre algo que seja fácil. Porque a nossa ideia arquetípica que trazemos como herança é aquele que encontra em Jesus o caminho, terá a sua vida facilitada. Quando na verdade ele dizia: renuncia-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Uma proposta um pouco difícil de ser compreendida se nós ficarmos atrelados à figura de uma existência única e de um Jesus salvador. Por que eu preciso tomar a minha cruz se você salva? Se o seu sangue me redime os pecados? Há um desencontro teológico, podemos dizer, nesta assertiva, mas que começa a ganhar um esclarecimento quando percebemos que a cada um segundo as suas obras, voltando ao que falávamos, é exatamente a condição de que o indivíduo vive uma única vida. Porque quem é espírita e acredita em várias vidas, encontra-se na doutrina errada. O espírita, ele acredita numa única vida, que é a vida de origem, que é a vida do espírito. Mas Alisson, e a reencarnação? A reencarnação nos abre as portas de novas existências. Mas o espírito é um só, como se cada um de nós, num futuro muito distante, teremos direito a um evangelho. Mas Alisson, que ousadia! Porque o evangelho é a biografia do Espírito Jesus, obviamente na sua potencialidade máxima, nos nossos conceitos de máximo. É a biografia dele. Assim nós estamos construindo a nossa biografia. E em cada existência que nós voltamos à Terra, um capítulo começa a ser escrito. E como todo bom romance, quem aqui já teve a oportunidade de ler, perceberá que o capítulo 2 tem a ver com o primeiro, o terceiro tem a ver com o primeiro, o segundo e o terceiro, o quarto sucessivamente. Então vida é uma só, e nós estamos em mais um capítulo, onde as nossas relações, elas fazem parte desse contexto dos capítulos anteriores. E temos a oportunidade agora de escrevermos ou reajustarmos o caminho desses capítulos, onde o livro pode ter inúmeros,
ou menos, dependendo do livre-arbítrio de cada um. E seria inteligente, como é inteligente, Deus, sendo a inteligência suprema, enviar à terra espíritos luminares, em especial Jesus, porque seria de uma covardia imensa nos colocarmos na terra, nos colocarem na terra apenas para vivermos um processo de crescimento pelo método da tentativa e do erro. Ora, coloca-se o orientador, o mestre, o guia, a bússola, onde nos faz o convite, e esse mecanismo perfeito faz com que o indivíduo consiga ser um aprendiz das suas próprias escolhas, tendo a chance de saber renunciar a si, tomar a cruz, que é o significado dos resultados das escolhas anteriores, e segui-lo agora, porque é o roteiro que ele apresenta para atingirmos a meta. Esse é o Jesus da doutrina espírita. É aquele que convoca o indivíduo a entender verdadeiramente, principalmente quando começarmos a dar os primeiros passos do tema diretamente falando, a frase que também nós já decoramos quando já viemos de outras religiões: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é engraçado que nós nos agarramos sempre à primeira parte da frase, conhecereis a verdade, e nos agarramos a ela. E cada um que traga a sua bandeira religiosa preocupada em defender a sua verdade, quando talvez a chave da frase não esteja aí, mas sim na parte final: e ela vos libertará. Estranha essa frase de Jesus, apesar de ser muito bonita e utilizarmos frequentemente. Ela vai libertar o indivíduo. Ora, se a verdade libertará, subentende-se que há alguém preso, porque senão não se libertava. E a grande questão que nós iremos levantar então é essa: a que nós somos presos? Se nós formos parar para analisar de forma objetiva, cada um poderá dizer algo relacionado a isso, mas em especial de que a condição de prisão nos leva à figura de amarras, de grades, em especial a possibilidade do ir e vir. E aqui todos, pelo menos mesmo aqueles que apresentem alguma dificuldade no caminhar, conseguem ter o direito de ir e vir. Obviamente, Jesus, em sua magnitude, não falava de uma forma horizontal para os entendimentos do mundo. Ele falava com contexto de verticalidade, porque ele fala ao Espírito. Caso contrário, a sua mensagem teria se perdido no tempo. Não podemos interpretar Jesus com a tradição ocidental. É necessário observá-lo pela ótica oriental. O que é que prende o indivíduo? A que é que nós somos presos? Se alguém tem dificuldade de fazer essa análise, que possa então pensar: o que é que nos trouxe a uma casa espírita? E aí nós iremos pensar: a perda de um ente querido. É justo, mas estamos presos à sua imagem, à sua presença, estamos presos à saudade. O que nos trouxe aqui foi um conflito familiar. Estamos presos ao conflito em si, ou talvez ao elemento causal desse conflito que vige em nós. Então, na verdade, o indivíduo torna-se preso porque ele próprio é o seu algoz. Quando vamos transitar neste tema de drogadição, dos tóxicos como um todo, estaremos analisando um ponto de tantas prisões que nós temos. E é engraçado porque falamos em humildade, mas quando olhamos algum indivíduo que apresenta hoje esta patologia, esta doença, que é o vínculo ao entorpecente, eu prefiro até o termo droga, porque é aquele que altera a química orgânica em algum ponto, seja cerebral ou nos seus respectivos receptores. Quando nós olhamos para estes indivíduos, principalmente daquelas drogas ilícitas, olhamos mesmo não como um doente, mas olhamos com 1000 preconceitos, conceitos prévios, achando que aquele indivíduo ora é isso, ora é aquilo, e esquecemos de observar
a trave, às vezes, que vai em nossos olhos, de quantas prisões nós também trazemos. E para aquelas, em termos químicos, às vezes a cura ou o controle se torna mais fácil do que as prisões do qual nós estamos vinculados que sequer enxergamos. A maledicência, o egoísmo, o ciúme, a posse, drogas que também nos entorpecem e que façam que venhamos a construir um castelo fictício para lá adiante, quando nos depararmos com a vida, após o fenômeno da morte, tomarmos um choque, porque na verdade não era nada daquilo. Daí o porquê o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. Joana de Ângeles classifica o indivíduo, o espírito, como um ser. O homem, na verdade, é um ser biopsíquico, sócio, espiritual. Imaginemos a complexidade do que nós somos. E estamos fazendo uma análise agora muito mais materialista deste processo daqueles que ainda passam ou que agora passam pelo desafio do entorpecente, das drogas, da drogadição. Um ser biopsíquico, sócio-espiritual. Se analisarmos separadamente cada um desses fatores, quantos problemas e desafios não enfrentamos cotidianamente. Ele é bio, é um ser biológico. E pelo próprio processo de um ser biológico, a vida muda como se estivéssemos num processo de transição do nosso período do tempo, das estações do ano. Em dias de verão, onde o sol encontra-se a pino, há dias saltados ou salteados, como queiram, de chuvas e tempestades. Se nós olharmos o nosso desafio biológico, assim iremos perceber que às vezes trazemos a saúde plena, até que em um momento a pessoa faz um determinado exame, às vezes sem querer descobrir alguma coisa, acaba descobrindo. E este processo desse contato com o desafio biológico nos coloca em conflitos profundos, porque criamos a ideia de que nós somos da terra e às vezes estamos espíritos, tanto é que as pessoas têm medo de encontrar um espírito durante a noite em casa, como se fosse extraordinário. E na verdade é a nossa origem, é a nosso ponto de partida, porque estamos ali atrelados à matéria. Então são pressões do próprio contexto biológico. Minha sogra, por esses dias, estava fazendo um exame, um problema na tireoide e com aumento na glândula submandibular. E a médica dela virou para ela e disse: mas fulana, não se preocupe, isso não é nada demais. Veja a minha. E aí a médica palpou e sentiu a dela aumentada. E aí ela disse: olha a minha também como é grande. A minha sogra é dentista, então tem hábito de trabalhar na região de face. Quando ela palpou, ela disse: você está aumentada mesmo, é bom você fazer ultrassom, porque eu estou vendo que você está pior do que eu. E a médica então se assustou, né? Disse: pronto, e agora numa conversa. Então veja que é um desafio biológico que nos atinge diretamente. Biopsíquico. Quando nós caminhamos para esse lado psicológico, vamos ter então um sem número de situações. E eu gostaria de analisar esse processo psicológico única e exclusivamente pelo lado, vamos dizer assim, mais psicanalítico, voltado mais para o processo freudiano do momento da nossa concepção para cá. Não iremos nem olhar um pouquinho sobre o fato reencarnatório. Vamos partir desse ponto de partida para cá. Quantas pressões não acontecem psicológicas? Pais que talvez naquele momento não compreendiam a importância de manter um ambiente equilibrado, de sanar, ou de pelo menos em nome daquele feto que estava vindo, talvez cada um de nós, e deixasse de lado alguns vícios que a sociedade não chama de problema algum, como se o álcool e o tabaco não trouxessem nenhum tipo de dano, porque é socialmente aceito. Fora disso, as pressões do pré-parto, do parto, do ambiente familiar em que se encontra, das pressões sociais que a vida por si só apresenta, são condições de pressão social multilateral. E esta estrutura psíquica talvez não encontre uma harmonia necessária tal para manter-se em equilíbrio
acordando cedo da manhã para ir ao trabalho, sofrer toda a problemática que nós sofremos, principalmente deste processo natural da vida, de que são picos e vales, e manter o equilíbrio numa tônica que nos deixa numa condição de normalidade. Não aquela que nós afivelamos, porque olhando aqui de longe todo mundo é normal, agora olhou de perto, complica. Quando saímos deste fator somado ao primeiro, ele também é um ser social. E no momento nos encontramos num ambiente reservado, no meio de amigos dos dois planos. Mas daqui a pouco encerra a nossa tarefa, iremos partir para tomar os nossos carros, pararmos os nossos sinais vermelhos e ficamos atormentados na sombra de um outro igual a nós, que também talvez esteja assustado com quem vai dentro do carro. E essas pressões desse contexto social também nos afetam diretamente. Porque precisamos atingir metas que na verdade nós nem sequer traçaram para nós. E não paramos um momento sequer na nossa estruturação, a informação verdadeira e centrada, bem enraizada, de que somos espíritos em experiências na Terra, experiências estas que venham a desenvolver os nossos potenciais. E socialmente falando, aí podemos encontrar inúmeras problemáticas, desde um ambiente como este, que deveria ser aquele onde nós estamos acolhidos, em especial quando adentramos em nosso lar, porque aí é onde se encontram os maiores desafios. Porque se hoje a sociedade como um todo estremece e apresenta-se na UTI, é porque a célula máter da sociedade encontra-se doente na sua intimidade. As famílias encontram-se doentes. Princípios éticos e de respeito, da ordem e da disciplina, hoje são jogados ao esquecimento como se não tivessem valia. Espíritos, aqueles benfeitores que nos trazem as informações, convidando a rever os conceitos para retomar determinados hábitos, determinadas atitudes, em especial dos tutores, frente a estes espíritos que chegam, cuja inteligência é muito avançada, mas a moralidade ainda encontra-se fraquejada ou pendente. E observamos filhos que mandam em paz e famílias que se desestruturam em nome de conceitos novos, que nada mais são do que fruto dos trabalhos dos espíritos inferiores. Fica o convite à leitura do livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, onde ele explicita, com riqueza de detalhes, a qualidade desses espíritos que nós começamos a observar através do próprio relato que ele nos traz dessas músicas de baixo teor moral, de danças de extrema sensualidade e de tantas outras situações que ele elenca no livro, mostrando o teor dos espíritos que pedem e exigem um novo roteiro. Então esse problema social também nos gera convulsões diversas. E não é sempre que nos mantemos ali, calcados nos nossos princípios, nos princípios crísticos, que significa porta estreita e caminho árduo. É conseguir romper com estas barreiras, compreendendo tudo aquilo que nós já sabemos como espíritas, é fazer a diferença no meio social, onde a diferença é vista de forma equivocada. E estou falando diferença em termos morais. Se todo mundo bebe, seria bom que você bebesse. Se todo mundo faz uso de determinada substância, seria bom que você também o fizesse. Por que nós temos que fazer? Não é esse o objetivo. Não é essa a proposta. Assim, os estudiosos começam a perceber que estes indivíduos que têm a tendência ou que vivenciam a drogadição em qualquer um dos níveis, seja ele de aparente recreação ou de total dependência, verdadeiramente eles fogem à realidade. E é engraçado que nós escutamos que o indivíduo que não faz uso é o careta. E diante da doutrina espírita começamos a observar que careta é o indivíduo que faz porque ele se acovarda diante daquele fenômeno que ele não atinge, ele prefere fugir a encarar.
Então careta é aquele que não tem essa coragem. E obviamente as desculpas são as mais diversas, e em nenhum momento aqui porque a doutrina espírita ela não faz juízo de mérito do indivíduo, porque ela vê a pessoa que está aprisionada ao vício como um doente. E eu repito, seria bom que nós alastrássemos as nossas vistas para percebermos a que nós somos presos, porque estes estão explícitos no contexto do entorpecente, mas nós, muitos aqui, talvez, nos dois planos, ainda sejam presos, por exemplo, a uma bebidinha do final de semana. E como bons advogados que são, porque eu digo isso muito em palestra, eu acho que nós, os espíritas, a maioria de nós fomos bons advogados no passado. Porque vocês conhecem a tese do advogado ateu, que encontrava-se numa condição difícil, numa doença incurável, perto dos seus últimos minutos, quando ele solicita a sua esposa uma Bíblia. E a esposa fica estupefata, porque ele era ateu convicto, e pergunta: por que você está querendo uma Bíblia agora que você está numa situação difícil, sem volta? O que ele espera é o túmulo. Ele diz: me dê, por favor, não discuta. E ela entrega, e ele começa a passar a Bíblia e vai lendo textos soltos, porque o advogado tem essa capacidade da leitura dinâmica para entender. E ela diz: me diga o que você procura, porque talvez eu possa lhe ajudar. Ela faz: minha filha, deixa eu ler, porque eu estou procurando uma brecha na lei. Porque na verdade, naquele momento se sente o que vai ter. Aí, Alisson, por que você está dizendo que nós espíritas somos bons advogados reencarnados? Porque nós buscamos a brecha na lei para justificar as nossas prisões ainda, por mais simples que sejam. Um copinho só não tem problema. Quem disse que não tinha problema? Qual a literatura trazida pelos espíritos sérios? Porque livros mediúnicos nós temos muitos, espíritas nem todos são. Qual o livro trazido pelos espíritos sérios norteadores do movimento que diz que o vinho, que a cervejinha de final de semana não tem problema? É uma prisão do mesmo jeito. Tem outros que são aprisionados ao café. Mas, Alisson, café, chega do lado de lá, procura uma garrafa de café e não encontra. Depois tu me diz o que vai acontecer. Quem quiser, procura o livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Manuel Filomeno de Miranda. E aí ele diz: a maioria dos espíritos chega do lado de lá e entra num processo de loucura, porque não encontra o elemento que lhe satisfazia os desejos. Ele quer fumar, não tem cigarro. Imagina crise de abstinência por falta de cigarro. Ele quer o copinho do café, não tem o café. Ele quer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de nós próprios. E aí os estudiosos dizem das causas das drogadições, dos entorpecentes como um todo. Primeira causa diz que pode ser causas psicológicas, porque não tem nada fechado. Não tem como dizer: um indivíduo hoje ele opta pela droga porque ele sofre disso. Não, é multifatorial. E a doutrina espírita contribui de uma maneira especial para isso, para o entendimento, não para o vício. Primeira seria a psicológica. E essas causas psicológicas nós já falamos anteriormente nos exemplos que demos, porque ele vai se apresentar através da insegurança, da imaturidade, das ansiedades, das nossas fragilidades dos laços, porque muitos são filhos que, não tendo em casa a atenção devida, vão encontrar fora de amigos que também já trazem os seus respectivos problemas dos seus lares e encontram na droga um mecanismo para viajar, para relaxar. E aí é quando nós falamos: se você ou se o indivíduo procura no entorpecente aquilo que lhe falta, é porque ele não tem condições de sozinho conquistar, ou ele acha que não tem. Daí é uma fuga realmente do problema. Mas eu curto um barato. Então você não tem competência
para relaxar o seu próprio corpo e curtir o seu barato. Não tem nada que você goste. Uma leitura, uma viagem, alguém que você ama, um ato no bem, na caridade, que te libere as endorfinas. Então você foge, porque é mais fácil utilizar de entorpecente, só que depois será aprisionado por esta própria sensação. Então, a causa psicológica nós iremos observar que está relacionado a isso, porque é o indivíduo que não tem coragem verdadeiramente de com as próprias mãos superar os seus limites, e este psicológico frequentemente encontra-se relacionado à sua estrutura, primeiramente interna, segunda familiar. O segundo ponto seria causas sociológicas, fácil de entender, onde a ideia central é aquela em que o homem é fruto do meio onde ele renasce. No caso das teorias científicas materialistas, ele é fruto do meio onde ele nasce e não renasce, como se não houvesse um planejamento prévio. E aquele meio onde ele está, por exemplo, dentro de uma favela ou num ambiente de alta classe e que tem poder aquisitivo para adquirir determinadas drogas que passam desapercebido de uma maior forma, ele passa a ser influenciado. E ali ele entra em contato com essa realidade, lembrando que um fator verdadeiramente não encontra-se destituído de outros fatores. A terceira causa seriam as congênitas, aquelas em que falávamos anteriormente de pais, de tutores, em especial a mãe, que não abre mão de determinados vícios durante a gestação, porque ela agora passa, naquele período, o gosto, a tendência, fazendo com que aquela criança posteriori venha a ter uma vontade quase que sem entender a causa, mas que foi alimentada naqueles períodos em que ela gestacionava, em que ela pensava, em que ela vivenciava aqueles hábitos. Há essa teoria. E por fim, a teoria hereditária, no qual o indivíduo traz verdadeiramente no seu gene determinados que o impulsionam a gostar. Porque há indivíduos que já tiveram a possibilidade de entrar em contato com a substância e não ter barato algum. Pelo contrário, não sentiram absolutamente nada, não viram graça e a partir dali deixam de lado e seguem a sua vida. Há aqueles outros, por sua vez, que mesmo dentro daquelas drogas lícitas, mas que também trazem estragos profundos, como o alcoolismo, o indivíduo toma apenas um copo e naquele momento ele não sente o amargor, mas ele sente um prazer impressionante. Está na sua carga genética, está na sua hereditariedade. Filho de uma pessoa que já era alcoolista, que também é neto de um indivíduo que fora alcoolista, e ele traz nessa carga genética essa informação. Então observemos que estamos tratando com uma condição multifatorial, e toda condição multifatorial ela é complexa. E a doutrina espírita nos traz agora um outro fator, este extraordinário, porque ele abre o leque do entendimento do que falávamos anteriormente, que nós não estamos na vida, vivenciamos uma existência, porque a vida é do Espírito. E cada um de nós, hoje, neste exato momento em que nos encontramos, somos a síntese das nossas experiências pregressas. Cada um de nós traz uma tendência. Um gosta de ser um pouco mais maledicente, o outro é mais fechado, o outro é extrovertido, e assim sucessivamente. Filhos de mesmo pais, criados sobre o mesmo ambiente, apresentando situações diversas nessa multiplicidade que nós somos, bio, psico, sócio, espiritual. Um determinado indivíduo apresenta uma doença que o irmão seu, gênio univitelino, não apresenta. De onde vem? Se o meio é o mesmo, os pais são o mesmo, o alimento é o mesmo, a constituição genética é a mesma, e a doutrina espírita nos abre a chave deste entendimento que faz com que todos esses outros fatores, esses multifatores, tornem-se uma síntese. E a doutrina fala de forma clássica que há um processo de animismo. Do animismo, Alisson, a gente só conhece animismo e mediunidade. Nós temos animismo em nossa vida, que nada mais é do que a carga das nossas heranças, que agora voltam com força. Nós aqui em outro momento já falávamos disso,
Já contamos sobre a inércia. Quem já nos ouviu em outros momentos viu falarmos da inércia. E eu usei um exemplo, que os que já ouviram eu peço licença, porque é fácil de entender o que é inércia, porque inércia é um conceito da física. E a essa hora da noite eu confesso que ninguém aqui está afim de ouvir falar sobre física. Mas um exemplozinho para entender fica fácil. Eu estudava no colégio da polícia e pegava um ônibus conhecido de alguns aqui, eu acredito. Inclusive minha professora se encontra ali, uma das, que foi a que fez o exórdio hoje à noite, professora Norma. E eu pegava Rio Doce Piedade, porque eu morava no final de Piedade. Então ele passava na Agamenon Magalhães, ele já vinha de Olinda cheio e ele já vinha descendo. Porque quando você desce ali de Olinda, daquela ponte, do viaduto, perdão, tem uma baixa na Agamenon. Aí ele já vem assim, balançando, porque ele já vem em alta velocidade. Quando chegava pela altura ali do Espetos e tudo mais, que é onde fica o colégio, eu estendia a mão e aí você entra. E aí você via aquela quantidade imensa de pessoas e me coube. E aí você fica naquela, rapaz, como é que me coube diante de tanta gente aqui dentro, mas você está cansado querendo ir para casa. E aí ele toca. Na minha época subia, que não vai muito longe, mas entrava em Joana Bezerra e saía, ia para Boa Viagem. Quando ele chegava na primeira parada em Boa Viagem, eu entendia o mecanismo de por que eu conseguia entrar. Porque o indivíduo vinha também na velocidade, na descida daquele viaduto lá do Rio Mar, em alta velocidade, e alguém também, igual a mim, estendia a mão. Ele vinha na velocidade para não perder o impulso nem um segundo. Quando chegava próximo à parada, ele freava quase de vez. O que é que acontecia? Inércia. O que é inércia? É a tendência de o indivíduo continuar o movimento. Então todo mundo ia para frente, folgava lá atrás. Aí entrava. Aí eu entendi o mecanismo. Isso é inércia. Mas, Alisson, o que é que tem a ver a inércia com o processo da drogadição? É essa. Quando ele fala de animismo, é a inércia do espírito. Nós não sabemos das nossas experiências pregressas. Talvez ontem nós tivemos uma experiência de contato com a droga, até mesmo ao ponto do desencarne por conta dela. E pedimos a chance de retornar para passar pela mesma prova em não optar por ela. Então trazemos a inércia, a tendência a voltar ao mesmo hábito. É o que a doutrina chama do animismo. Daí porque os Espíritos, Santo Agostinho em especial, em O Livro dos Espíritos fala, conhece-te a ti mesmo. Porque é a chance que nós temos de, em olhando para nós, perceber essa inércia, esse animismo que compõe a nossa estrutura psíquica, que os estudiosos falam de inconsciente, de arquétipo. Não interessa o nome, interessa entender. E obviamente quando nós paramos, sim, Alisson, mas você disse que o conceito abarca os demais fatores. André Luiz, de forma especial, em Missionários da Luz, nos fala do planejamento reencarnatório. Para a superação deste fenômeno de inércia, deste animismo que compõe a nossa realidade existencial, é planejado para que o indivíduo volte naquela estrutura social necessária à superação, na família que ele plantou, para agora colher aquilo que foi plantado ontem, talvez a desconsideração, a falta de afeto, porque foi algo que foi estruturado. Ninguém escapa à lei divina. O psiquismo, por sua vez, trará as marcas, inclusive do próprio abuso. Quantos indivíduos nós não vemos hoje em expiação? Porque a prova é negociável. A prova nós conseguimos amenizar com o livre-arbítrio. A expiação não. A expiação agora é uma sentença irrevogável. São aqueles que vêm com doença mental. Muitos casos daqueles ali nada mais eram do que indivíduos vinculados não só ao mau uso da inteligência, mas ao uso do entorpecente. André Luiz nos fala isso, porque os neurônios se encontram, são dois elementos do nosso corpo muito vinculados ao perispírito: sangue e neurônio. A droga, quando adentra, ela passa, é carreada pelo sangue e atinge os nossos neurônios. Então, marca-se o perispírito.
pelo uso daquele tipo de substância, e que encontra-se na doutrina espírita numa resposta extraordinária que os espíritos dão a Allan Kardec no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos. Ele diz assim: a lei natural é a lei divina, que é a lei de Deus. Ela indica o que o homem deve e não deve fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Repito, às vezes fica tão ligado à resposta e esquece de dissecar. Ora, a lei natural é a lei divina, que é a lei de Deus. Ela indica o que o homem deve e não deve fazer. Opa, tudo que for lei natural, ela passa a ser para mim um elemento, o ponto que eu devo fazer, que eu devo seguir. Por isso ele diz, ela indica o que o homem deve e não deve fazer. E aí fecha com chave de ouro. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Quando nós olhamos a estruturação orgânica e começamos a entender a sua função, percebemos que ela não foi feita para suportar cargas desses tipos de droga, inclusive as drogas que nós utilizamos terapêuticas. Mas, Alisson, então haverá um karma, haverá uma consequência? Há consequência, em especial quando há o abuso. Na tentativa da manutenção do nosso equilíbrio orgânico para complemento das nossas provas, não haverá a condição da culpabilidade. Mas quando eu pego agora aquela mesma quantidade de substâncias, por exemplo, que são beta-bloqueadores para segurar a minha pressão arterial, e eu tomo 2 caixas de vez, o meu objetivo não é controlar a pressão, o meu objetivo é fugir da existência. Esse processo me trará consequências. Tanto é que quando nós estudamos esta ciência da farmacologia, observamos algo chamado de janela terapêutica, ou seja, só vai trazer algo positivo essa concentração. Se for para baixo, não funciona, se for para cima, tem consequência. Agora, quando nós olhamos então para essas drogas, das mais diversas, lícitas ou ilícitas, fica fácil. Por que eu vou usar se eu sei que é contra esta lei natural? A beleza está aí da doutrina. Então a doutrina espírita ela não vai punir o indivíduo. E nem vai ter a ousadia de virar para uma família que apresenta as pessoas, ou pessoas que tragam problemas, largue tratamento médico e venha curar-se espiritualmente. E se ela é multifatorial, ela precisa de um tratamento multifatorial. E quem muito precisa de auxílio, não é só o indivíduo que é portador da doença, mas a família também. Se a família não for tratada, este indivíduo não conseguirá o equilíbrio que todos desejam. Isso aí é ponto pacífico na literatura. É uma luta diária. Mesmo para aqueles que já estão limpos, é uma luta diária. Lembremos que é este somatório e que a doutrina espírita nos traz mais um, que é quando nós ajudamos de uma forma enfática, direta. Lei da sintonia. Nós falávamos do cafezinho. Chegando do lado de lá, se não tiver café, vai ter muita gente sofrendo. Sabe qual é a tendência? É procurar ambientes que tenham o café e o indivíduo que tome, para que a gente utilize dele para sorver os eflúvios do café. A esse nome nós damos de obsessão. Então aqueles indivíduos que desencarnaram porque eram viciados, na verdade doentes, na cocaína, na maconha, no êxtase, no LSD e em tantas outras substâncias, quando chegam do lado de lá, entram em crise de abstinência, enlouquecem e precisam da substância. São espíritos ainda, eu vou usar o termo animalizados, porque são animalizados no sentido de mais próximos à matéria do que próximos à espiritualidade. Então eles precisam de uma energia mais compatível com a deles e vai encontrar nos atuais usuários a ponte entre a sensação e a sua falsa necessidade. Então torna-se mais difícil a libertação, porque a libertação agora não é só pelo animismo,
Não é só pelos problemas multifatoriais que nós vimos, também é pela presença de espíritos que estão pedindo. E nós iremos observar, mais uma vez, no livro Sexo e Destino, para fecharmos a nossa conversa, André Luiz, no momento em que observa um determinado indivíduo que estava lendo o jornal, quando duas entidades adentram a casa de André, ou adentram a casa desse indivíduo, e solicitam que ele tome uma dose de uísque. O rapaz, pela manhã, lendo o jornal, larga e diz: mas que vontade de tomar uma dose de uísque. E esse rapaz se levanta, vai até a casa, no bar que ele tinha, abre a garrafa, toma uma dose, só que eram dois espíritos. Quando ele toma a primeira dose, o primeiro espírito já sai cambaleante, porque como ele pega o eflúvio, ele pega muito mais concentrado. O segundo espírito então se aproxima e diz: agora é a minha vez. E ele toma a segunda dose. E André Luiz, juntamente com o seu mentor, diz: mas fulano, a gente não pode fazer nada. São espíritos obsessores. E ele diz: André, é obsessor para as nossas vistas. Para a vista dele, são parceiros espirituais. Porque o indivíduo alimentava o vício do álcool, e aqueles espíritos só se utilizaram da sintonia que havia entre eles. Então, no processo da drogadição, iremos perceber este mesmo fenômeno multifatorial, somado com anímico. E aí vem a influência dos espíritos que encontram neste indivíduo a ponte entre o velho hábito e a falsa necessidade. A terapêutica espírita, então, ela é simples. É dar ao indivíduo a condição de estruturar-se intimamente para não depender, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O processo da desobsessão, a água magnetizada, os passes, a terapêutica da caridade, dando um objetivo de vida ao indivíduo, somado ao tratamento médico necessário e psicológico para ele e para a família, são fatores que juntos, frequentemente, apresentam bons resultados. Que saibamos também de que quando acontece um caso desse da família, não é aleatório, tem uma razão de ser. E todos devem, de forma comprometida, tendo a consciência que provavelmente já se encontravam vinculados ontem, possam também agora unidos auxiliar este ser que agora pede a ajuda e que obviamente será um crescimento para esta célula familiar, para um dia chegarem na casa de origem, olharem para trás e agradecer a oportunidade da tarefa cumprida e do desafio vencido. Aos irmãos desta casa, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.